Olá pessoal, tudo bem? Vamos então trabalhar essa questão do IFMG, que nos diz que dados que x mais 1 sobre x igual a 3 e 8x à sexta mais 4x ao cubo vezes y ao quadrado é diferente de zero, ele pergunta o valor numérico da expressão 4x à nona mais 2x à sexta y mais 4x ao cubo mais 2y ao quadrado dividido por 8x à sexta mais 4x ao cubo y ao quadrado. Tá? Essa questão a gente não consegue resolver ela para qualquer expressão, calcular o valor de x e de y para esse sistema de equações. Tá? Normalmente, quando a gente tem duas equações de duas incógnitas, a gente consegue achar o valor dessas duas incógnitas, mas aqui a gente não tem duas equações. Tá? Nessa primeira a gente tem uma equação em função de x apenas, então a gente consegue obter o valor de x, e na segunda a gente tem x e y, mas não é uma igualdade, não é uma expressão que seja igual a um valor. Notem que é um sinal de diferente, tá? Então a gente não consegue calcular o valor de y. Ele pede para a gente, com base nessa informação que a gente tem, calcular o valor dessa expressão. Então vamos lá. A gente consegue, a partir da primeira equação, calcular o valor de x. Então, usando os termos x e 1 sobre x sobre o mesmo denominador, a gente vai ter x ao quadrado mais 1 é igual a 3. Multiplicando os dois lados por x, teríamos, então, x ao quadrado mais 1 é igual a 3x, ou seja, x ao quadrado menos 3x mais 1 é igual a 0. Tá? Calculando a resposta dessa equação, a gente teria x é igual a menos o b, 3, menos 3 dá mais 3, mais ou menos a raiz do b ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, a resposta do nosso x é 3 mais ou menos raiz de 9 menos 4 dá 5. Então, a raiz de 5 sobre 2. Esses seriam os valores de x. Tá? Só que eles não vão ajudar a gente em quase nada, tá bom? A gente precisa, a partir dessa expressão que ele nos deu, x mais 1 sobre x, obter o valor dessa expressão maior. Vamos trabalhar, então, essa expressão grande. Vamos colocar, olhando esse primeiro e esse segundo termo, colocar em evidência o que eles têm em comum. Os dois são multiplicados por múltiplos de 2, 4 e 2, então vamos colocar o 2 em evidência. E os dois também têm componentes em x, x à nona e x à sexta. Então vamos colocar o x à sexta, que é o menor expoente, em evidência. Vai ficar, então, 2x ao cubo no primeiro, restando, então, 4x à nona dividido por 2x à sexta, que a gente colocou em evidência, dá 2x ao cubo, mais o segundo termo, 2x à sexta, y ao quadrado, dividido por 2x à sexta, vai dar o y ao quadrado. Vai ficar claro daqui a pouquinho por que a gente acredita que nessa questão esteja faltando o quadrado no y. Tá? Os outros termos são
4x ao cubo mais 2y². Os dois termos, tanto 4 quanto 2, são múltiplos de 2. Então, vamos colocar o 2 em evidência. Vai ficar 2 x a cubo mais y ao quadrado, tá? Dividido por, embaixo, a gente tem 8x à sexta mais 4x ao cubo y ao quadrado. Os dois termos também são múltiplos de 4. Então, vamos colocar o 4 em evidência. Também o x ao cubo é comum aos dois. Então, vamos colocar o x ao cubo em evidência. Vai sobrar, no primeiro termo, x a cubo, 6 dividido por 3, 6 menos 3 dá 3. Aí teremos, no segundo termo, 4x ao cubo mais y² dividido por 4x ao cubo sobre o y². Tá? Aqui. Está faltando 2. Porque o 8x à sexta dividido por 4x ao cubo dá 2x ao cubo, tá? Então, pronto. Esses três termos que a gente tem nessa fração, todos eles estão multiplicados pelo termo 2x ao cubo mais y². Ou seja, a gente pode colocar, tanto no numerador quanto no denominador, em evidência esse termo, que vai dar 2x ao cubo, então, mais y², vezes, o que mais que tem em cima? O 2x à sexta do primeiro termo, mais, no segundo termo, o 2. Embaixo, também temos 2x ao cubo, mais y², vezes, sobrando aqui, 4x ao cubo. É como, então, se esses dois termos se cancelassem e a gente tivesse que esse termo todo nosso é igual a 2x à sexta mais 2 dividido por 4x ao cubo. Colocando o 2 em evidência, tanto em cima quanto embaixo, teremos que vai cancelar esse 2 com esse 2 com esse 2. Aqui embaixo sobrar um outro 2. Vai ficar x à sexta mais 1 dividido por 2x ao cubo. Essa seria a resposta da nossa expressão se a gente conseguisse obter o valor de x. A gente já sabe o valor de x. Só que elevar essa expressão à sexta e ao cubo para obter a resposta final, olhando as alternativas, a gente tem alternativas A, B, C, D e E, com 4, 7, 9, 12, 18, nenhuma delas envolve, de fato, raiz. Então, me parece que a gente tem que trabalhar um pouco mais a expressão. Tá? Então, vamos seguir aqui. Essa nossa expressão pode ser escrita colocando o x, separando os dois termos.
Então vai ser x à sexta dividido por 2x ao cubo mais 1 sobre x2x ao cubo. Isso é uma fração, uma soma de dois termos. Eu estou simplesmente tirando esse denominador aqui em comum, tá? Estou expressando ele nas duas frações. Aqui, a gente tem nessa primeira equação um x à sexta e um x ao cubo. É possível cancelar esses termos aqui como se esse denominador fosse cancelado e esse sexta virasse um cubo. Então, aqui a gente ficaria com x ao cubo mais sobre 2 mais 1 sobre 2x ao cubo. Vamos colocar esse meio em evidência. Então, vai ficar meio x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Fechando parênteses aqui, tá? Então, meio x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Tá. A gente tem o valor de x, novamente, não interessa para a gente conseguiu, em princípio, reduzir. Não, a gente não reduziu, a gente continua com o mesmo expoente ainda. Vamos trabalhar um pouco mais, novamente, a expressão. Aqui a gente se lembra, vou colocar aqui separado, em preto. A gente se lembra que essa soma de dois cubos a gente pode calcular, vamos colocar outra incógnita aqui. Um a ao cubo mais um b ao cubo. Isso aqui é igual a mais b vezes a ao quadrado mais menos aqui. Mais b ao quadrado. Tá? A partir disso, substituindo então para sendo x e b sendo 1 sobre x, a gente vai ter x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a x mais 1 sobre x ao quadrado menos x vezes 1 sobre x mais 1 sobre x. Vou colocar o expoente direto no denominador. Tá? Então, a gente tem aqui essa expressão que nos dá o valor de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. A gente sabe também, ao invés de a gente ter o cubo de cada elemento, a gente sabe a fórmula da soma, o cubo da soma, x mais 1 sobre x, tudo isso ao cubo é igual a o primeiro elemento, x, elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro elemento ao quadrado, vezes o segundo elemento, mais 3 vezes o primeiro elemento, vezes o segundo elemento,
mais o cubo do segundo elemento. 1 sobre x ao cubo. Tá? Então, a gente tem, já voltando na nossa expressão, a gente está interessado nisso aqui, ó, em saber, de acordo com a nossa questão, a gente quer saber quanto vale o x ao cubo. Opa. A gente parou aqui. A gente quer saber quanto vale o x ao cubo e quanto vale o 1 sobre x ao cubo. Então, continuando na nossa computação, a gente tem que x mais 1 sobre x ao cubo é o cubo da soma, é igual a essa expressão. E esses valores aqui, tanto o x ao cubo quanto 1 sobre x ao cubo, a gente está interessado neles. Então, a gente isola esses valores. Vamos lá. X ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual. Todos esses outros termos eu vou, em princípio, passar para o outro lado. Por que eu vou passar para o outro lado? A nossa questão nos dá o valor de x mais 1 sobre x. Isso aqui eu tenho, que é 3. Então, isso aqui eu tenho. Isso aqui é 3 ao cubo, tá? Esses valores em laranja aqui são os que eu estou interessado em saber. X ao cubo e 1 sobre x ao cubo, porque a gente chegou justamente que são eles os que nos interessam aqui nessa expressão. Aqui. Aí a gente tem que então pegar esses outros valores e passar para o outro lado para isolar esses valores em laranja que nos interessam. Tá? Então, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo vai ser igual a esse valor, x mais 1 sobre x ao cubo, isso aqui a gente vai passar para lá. Então vai ficar o lado esquerdo que já está aqui do lado esquerdo, x mais 1 sobre x ao cubo, que a gente escreveu. E aí tem do outro lado, então, o que era mais 3x ao quadrado 1 sobre x, passa para lá menos 3x ao quadrado dividido por x é a mesma coisa que x. E o 3x dividido por x ao quadrado é como se a gente cancelasse também o quadrado com o x e o quadrado aqui com o x. Então vai ficar 3x e esse outro termo também passando para o outro lado vai ficar menos 3 sobre x. Que é igual x mais 1 sobre x ao cubo menos os dois elementos aqui, menos 3x e menos 3 sobre x, tem o 3 em comum. Então, eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, vai ficar x aqui e vou somar com o 1 sobre x. A gente conseguiu fazer aparecer na questão 1 sobre x para todos os valores. Então, basta a gente, para concluir, continuar. Daqui, a gente volta e segue que a questão, a expressão nossa toda é igual a meio vezes
x ao cubo, continuando então, mais 1 sobre x ao cubo. E isso aqui a gente acabou de chegar à conclusão que x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é igual a essa expressão. X mais 1 sobre x ao cubo menos 3 vezes x mais 1 sobre x. A gente lembra da questão que um dado da questão é justamente o valor de x mais 1 sobre x, que é 3. Então, a gente tem que essa nossa expressão toda é igual a isso vale 3 e isso vale 3. Ou seja, a nossa equação toda vale 3 ao cubo menos 3 vezes 3, que é igual a 27, tudo isso dividido por 2. Colocar em evidência aqui, ó, a gente escreveu meio, é meio para todo mundo. Mas 27 menos 9 sobre 2. 27 menos 9 dá exatamente 18. 18 sobre 2, que é igual a 9. Então, toda essa nossa expressão aqui em cima vale 9, que é a alternativa, se não me engano, C. Obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima.